nascer. Estão ali, mulheres piscina, saliva ali, possível nascer. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhores internautas, espectadores. Como estamos hoje, nesta bela tarde, atardecer, para mim, madrugada para o Gabriel, de quarta para quinta. Sejam muito bem-vindos ao Pistola United, seu canal do YouTube favorito, onde nós falamos das coisas do mundo da bola. Hoje, nós vamos falar do Flamengo e Vasco, que teve pela rodada do Campeonato Brasileiro ontem, e dos jogos das quartas de final, que saiu o sorteio, né? Então a gente já tem aí o chaveamento da Copa do Brasil. Mas vamos começar falando do Flamengo e Vasco. Ontem teve Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. 4-1 Flamengo. Querido Gabriel, você chegou a ver o jogo, alguma coisa ou não? Não consegui ver o jogo, né? Só vi os lances, né? Você foi passando. Mas, pelo que eu vi, foi um passeio no primeiro tempo e tirou o pé no segundo, né? Até muito. Cara, Acho que o Flamengo da Libertadores. eu vou te falar Não sei. um negócio. Eu ontem. Apesar que você falou, né, também, que o Vasco chegou a pressionar, né? Até Pois os é. 20, sei lá. Pois é, se o Vasco fosse um time com uma qualidade técnica um pouquinho melhor, o jogo teria sido muito complicado pro Flamengo. Porque primeiro os 15 minutos do primeiro tempo, só deu Vasco. O Vasco, o Barbieri entrou com as linhas lá em cima, pressionando, sabe que o Flamengo gosta de sair tocando a bola, e entrou pressionando lá em cima, chegou a forçar alguns erros de passe na saída de bola, teve um lance específico do Matheus Cunha, que ele foi tentar sair tocando, deu no pé do Pedro Raul do Vasco. Mas, não sei se o Vasco cansou, se o Flamengo conseguiu botar a bola no chão. Depois, a partir ali dos 15 do primeiro tempo, o Flamengo baixou o ritmo do jogo e começou a controlar o jogo. E aí, amigo, o primeiro tempo foi um passeio. Porque o Vasco continuou tentando fazer aquela marcação-pressão lá em cima, só que o Flamengo tava com o controle do jogo. E aí, cara, tu dá espaço pro Flamengo, porra, Com os jogadores que têm com os qualidade, jogadores né? que tem, não dá. Eu vi os lances dos gols do Flamengo. Porra, o gol de cabeça foi do. Quem fez o gol? Foi o Gerson, não foi? Ô Gerson. Porra, tinham dois jogadores do Vasco se marcando no lance e o Orelhano, acho que era o Orelhano, que desistiu de seguir. E acho que o gol do Ayrton Lucas foi isso também. O cara desistiu de acompanhar o Ayrton Lucas. Porra, golaço do Ayrton Lucas, puta que pariu. O cara foi. Aí não foi tem como, fundo, né? Jogadores foi que fundo, têm qualidade. foi fundo e Iu. Foi isso. E o Will e o Will. Exatamente, foi isso. E o segundo tempo foi um panorama parecido. O Vasco também saiu um domínio no comecinho. Durou um pouco mais, né? Porque o Flamengo, como sempre, como já é de costume, perdeu fôlego, perdeu capacidade física, então não conseguiu dar o combate. Aí até os 20 e pouquinhos minutos do primeiro tempo, foi aquela pressão do Vasco. De novo, faltou qualidade técnica pro Vasco. Que erra aí, né? Pra quem não viu o vídeo aí, pode ver o vídeo depois. Faltou qualidade técnica pro Vasco. O Matheus Cunha ainda fez umas duas defesas importantes. E o Flamengo foi segurando o jogo, cozinhando o jogo. O Vasco fez um gol num pênalti que eu acho bem discutível. Não sei se tu viu o lance do pênalti. Acho que foi igual tu falou mesmo. Acho que foi aquele pênalti cavado, Mandrake, né? Não foi Exatamente. Roubo, sei lá. Não dá pra dizer que não foi pênalti. Foi mais Mas foi aquela malandragem. Aquela malandragem do jogador do Vasco que sentiu o Gerson por trás. O Gerson dá um toque nele. Por isso. Sentiu o negão chegando ali. E aí ele foi malandro, caiu. O Gerson realmente toca nele. Então, por isso que eu falo. Não dá pra dizer que não foi pênalti, mas né, foi aquela coisa ali. E o Flamengo, depois no segundo tempo, de novo, perde o fôlego, não consegue mais chegar e fica cozinhando o jogo até o jogo acabar. Problema crônico aí que a gente só vai se livrar, né? Vai demorar ainda. Essa que é a questão. Chegando em fase decisiva, com times mais fortes, né? Vai melhorar, agora sim. O Braz tá prometendo 4, 5 reforços agora no meio do ano, e aí vai melhorar, né? Porque vai poder rodar um pouco mais o elenco. Eu tinha visto que eu acho que o Flamengo fechou com o Alan, eu acho. Pode ser. Eu vi agora no canal palmeirense. O Flamengo já tem o Diego Rossi, goleiro, que vai chegar agora, já fechou com o Luiz Araújo, e aí tava tentando fechar com o Alan do Atlético Mineiro e com o De La Cruz do... De La Cruz, acho que a gente tem que torcer hoje pro Fluminense, hein? Torcer hoje pro Fluminense e tem que torcer pra esse cara vir, porque esse cara, ele é meio Gerson, assim, ele é meio coringa, ele pode jogar em várias posições, e é um cara que... Ele seria bom, desculpe, ele daria ali pra substituir o Everton? Eu não sei qual é a posição dele. Ele poderia substituir o Everton e ele poderia substituir o Thiago Maia, porque como eu venho falando do Pulgar há meses. Sim. Só tu que não desistiu. Eu conheço, porque eu conheço. Porque eu vi os jogos do cara, eu sabia que o cara era bom, entendeu? Então, e agora tá mostrando aí que eu tinha razão. Ontem ele jogou pra caralho. Golaço, né? Inclusive. Golaço, e além do golaço. É um cara frio, é um cara que consegue... Cara, tem um lance, quando o Vasco tava dando pressão no Flamengo no segundo tempo, que ele recebe a bola no meio de 3 zagueiros. 3 zagueiros não, perdão.
3 jogadores do Vasco que estavam ali marcando ele. Cara, ele dá um toquinho sutil entre os 3 e limpa o lance. E sai de cabeça levantada. Sabe? O Flamengo não tem esse jogo. Sabe jogar, clássico. né? Joga com a cabeça. Exatamente. Então, o que eu acho que é a tendência é esse cara ganhar a vaga do Thiago Maia. Se ele vier. Eu acho que a gente vai terminar e jogar ali como um terceiro homem de meio campo. A gente vai ter Pulgar, Gerson, ele e o Arrascaeta. Eu acho que essa é a tendência se ele vier, dele jogar nessa posição ali de segundo homem. E quando precisar também jogar um pouco mais adiantado. Né? Porque a gente já viu, né, que o Sampaoli não quer usar o Everton Ribeiro de titular, eu entendo. Né? E ontem, por exemplo, o Arrascaeta jogou de atacante, praticamente. Porque o Gabigol estava machucado. E o Everton também. Né? Então o Arrascaeta jogou de atacante e o Gerson jogou de principal criador da equipe. Né? Mas é isso. O Flamengo chega ao faria esse oitava... papel melhor que o Gerson. Muito melhor. Pô, então tá Primeiro, ele é mais rápido. Cara, ele é o típico meio-campo sul-americano. Cara que parece que tem 3 pulmões, onipresente, que corre o tempo inteiro, briga por toda a bola. Ele é esse cara. Da vida, raçudo. Raçudo, é. O pessoal do River aqui tá com o cu na mão, assim. Se ele sair, é tipo o principal jogador do time hoje. Então vamos ver. Mas é isso, oitavo jogo seguido sem perder do Flamengo. Parece que organizacionalmente o Sampaoli vai querendo dar uma cara pro time. E parece que a diretoria vai dando um respaldo, né? Porque eu acho que agora, essa semana, vazou esses negócios aí, acho que era o gatilho para começar a fritura. Já começou a imprensa falando, não dura um mês, não vai ficar um mês. E não é Flapress, né? Que faz mais mal do que bem. Mas mas não é não, hein? A mesma imprensa, a Flapress também. Mas é isso. Às vezes funciona ao contrário, né? Flapress é isso. Então... mas vamos ver. Insisto, foi o 8º jogo seguido do Flamengo sem perder. O Flamengo já tá aparecendo ali em 5º no Brasileiro. Né? Uma chave? Talvez, vamos ver. Mas falando em chave, vamos falar um pouco. Ontem também teve sorteio do chaveamento das próximas etapas da Copa do Brasil. Temos Clássico Paulista, temos... Tava baixando. Não dá pra ver. Pois é. Vamos falar rapidinho aqui. Primeiro, América Mineiro e Corinthians. O pior jogo, tecnicamente, desse chaveamento. Não sei o que falar desse jogo, cara. Pode dar qualquer coisa. Eu apostei no Corinthians ontem, no vídeo que eu fiz. Por quê? Eu acho que só a explicação, né, o motivo. Eu acho que não sei, eu acho que o Luxemburgo tá conseguindo ali, pelo menos, dar nem padrão, não, mas dar incentivar. Arrumar um pouco a casa, né? Tá tentando ali fazer as pazes com a bola, sei lá, o time. Pois não sei. O Corinthians já tá tomando menos gols, você vê que o Corinthians já tá arrumadinho na defesa, né? O time vem num momento um pouco de ascensão, a gente pode dizer, né? Só que o América Mineiro também, né? Porque se por um lado no Campeonato Brasileiro o América Mineiro vai de mal a pior, na Copa do Brasil vai aí, né? E tem que jogar pela Copa, né? Pra ele, é a esperança da grana, né? Isso que eu ia falar, até financeiramente, né? Vale lembrar que a Copa do Brasil tem uma premiação até muito superior que a do Campeonato Brasileiro. E então, o Wagner Mancini também, que é meio mestre. Ele é copeiro, né? O Wagner Mancini é copeiro. O Wagner Mancini é um técnico que já mostrou que ele sabe jogar mata-mata. Eu vou apostar no América Mineiro. Placar? Apesar que são 2 jogos, né? É difícil. Pois é. Pro segundo jogo a gente bota um placar, a gente arrisca um placar. Pro primeiro eu vou arriscar não. Muito longe. Mas eu acho que passa o América Mineiro. Próximo jogo seria o Clássico Paulista, Palmeiras e São Paulo. Esse é difícil, cara. A lógica nos diz que vai passar o Palmeiras, né? O Palmeiras segue sendo, na minha opinião, o favorito dessa Copa do Brasil. Pelo futebol apresentado, pelo elenco que tem, pelo trabalho a longo prazo do Abel, por tudo isso. Mas, assim, é um clássico paulista. O São Paulo define em casa, né, o jogo de volta no Morumbi. Perdão. O Palmeiras decide em casa. O jogo de volta... o primeiro é São Paulo e Palmeiras. O jogo de volta é na Arena. Eu acho muito difícil fugir de falar que passa o Palmeiras, cara. Cara, eu acho muito difícil São Paulo para 180 minutos. Pois é. Eu apostei no Palmeiras. Inclusive, eu também acho que vai passar o Palmeiras. E ainda mais agora, né? A gente vai fazer um vídeo depois falando mais sobre isso, mas a Dorival Júnior volta a aparecer com força aí para a seleção brasileira, então pode ser que o Dorival Júnior abandone o São Paulo aí. Então, enfim, a gente vai falar disso depois, mas
Eu acho que dá Palmeiras. Acho que não tem muito como fugir dessa lógica, não. Também acho. Não vejo o São Paulo com esse favoritismo, até mesmo pela como ele se classificou, né? Pois é, Já mostra exatamente. também que apesar da fase estar boa, é aquilo, né? Não é Pois é. pra se animar Não, tanto. até porque, por melhor que esteja a fase, por melhor que seja o trabalho que o Dorival Júnior tá fazendo, o São Paulo segue tendo um monte de problema, né? Um elenco limitado, né? Enfim. Com Então, certeza. fica aí, então, acho que passa Palmeiras. Próximo jogo, Bahia e Grêmio. Esse talvez seja o mais difícil daqui dos 4 jogos para a gente arriscar um palpite. Esse aí que eu falei que eu achei que seria o jogo mais parelho. Então, por isso, eu acho que é um jogo mais de Também. igual para igual. É, O Grêmio não vem muito bem, né, em termos de futebol, apesar de estar conseguindo uma vitória aqui, futebol apresentado em campo do Grêmio não tem sido uma coisa assim de encher os olhos. Desde o É, início do ano, né? Desde o Até início a do ano. final do Gaúcho foi. Desde o início do ano. Algo que a gente já falou aqui algumas vezes, o Grêmio hoje depende do Soares totalmente. Sim. Se o Soares resolve entrar e acabar com o jogo, o Grêmio vai jogar bem, senão não. É E aí basicamente isso que foi aconteceu. por isso que eu apostei no Grêmio. Pois é. Decide em Só que do casa. outro lado tem o Bahia, que se bem tá chegando aí numa quarta de final de Copa do Brasil, depois de sei lá quantos anos que não chegava numa quarta de final de Copa do Brasil, é o Bahia, no Brasileiro vem fazendo uma campanha mais ou menos. É, Acho que se a gente botar um pouco o peso da camisa, a camisa do Grêmio, nesse sentido, Copa do Brasil, mata-mata, pesa mais. Sim. Pesa mais. Por outro lado, o Bahia decide em casa. Né? E a. Não, o Não. Grêmio decide em O casa. Grêmio define em casa. O Grêmio define em casa. Então não tem. Por isso Não que eu achei tem. que o Não, vai passar o Grêmio. Soares mais a arena do Grêmio, acho que o Grêmio passa. Pois vai passar o Grêmio. Vai passar o Grêmio. A não ser que É aconteça um isso. desastre na Fonte Nova, né? Sei lá. Duvido muito. Tipo um Também. 4x0 Bahia, né? Mas É, não é um duvido muito. jogo, né, cara? Não sei, pelo menos. Vale lembrar, gente, que a Copa do Brasil não tem mais gol fora de casa, tá? A gente aqui tá falando. Sim. A gente tá falando do fator jogar em casa, muito mais pela questão de ter a torcida, né? Do que Ambiente. pelo gol fora de casa ou nada assim, porque já não tem mais. É soma simples dos resultados. O jogo de ida foi 1x0, o jogo de volta foi 1x0, pênalti. Não tem mais essa de. O que é justo, né? O que é justo. O jogo de ida foi 2x1, o jogo de volta foi 1x0 pro outro time, pênalti também. Não tem mais essa. E vamos pro último jogo, né? Que já virou um clássico da Copa do Brasil. Pô, clássico do mata-mata, né? Puta Clássico do merda. mata-mata nos últimos anos, Flamengo e Atlético Paranaense. Jogo de ida no Maracanã, jogo de volta na Arena da Baixada. Porra, isso também é difícil, hein, cara? Aí você vê aí, sem querer sacanear os São Paulinos, né? Mas é a única semifinal que digamos, o favorito decide fora, Pois é. né? Ó. Favorito no papel, né? Porque No papel. eu acho que assim, a gente já falou algumas vezes aqui no canal ao longo dos últimos anos que Ou o Atlético time maior, sei Paranaense, o lá. Atlético Paranaense hoje já é Grande. G12, né? Já é grande, já não dá mais para você encarar o Atlético Paranaense como se fosse um time pequeno. Vide até a campanha que o Atlético Paranaense está fazendo no Campeonato Brasileiro, tá ali em sétimo, né, com 15 pontos. Rente ao Flamengo. Então, Tava na frente do Flamengo. pois é. Então, jogo complicado. Eu vou apostar Flamengo, não só por ser flamenguista, mas porque realmente o Flamengo tem uma equipe melhor. E como a gente falou no começo do vídeo, quando a gente tá falando do Flamengo Vasco, o Flamengo tá evoluindo. A gente vê o time melhorando em campo taticamente. O São Paulo parece que tá encontrando uma formação que ele gosta de jogar, uma formação que faz esse Flamengo jogar bem. E, cara, Pulgar voltando a jogar, como você falou também. Pulgar jogando muito bem, o Gerson jogando muito bem, o Arrascaeta recuperando o ritmo devagarzinho, que também é muito importante. Então, enfim, também acho interessante pontuar aqui que para o jogo de volta, né, o Flamengo já vai ter algumas contratações, obviamente. Mas aí não delas joga, né? Não joga, mas talvez Muda ali o tendo, ambiente. muda o ambiente e também assim, vamos supor que chega esse De La Cruz, que é um cara que a gente tá falando que é um coringa. Porra, o Jorge Sampaoli sabe que para os jogos do Brasileiro ele já tem uma carta a mais, então talvez ele, sei lá, se sinta mais à vontade de não poupar algum jogador X, Y, Z, né? Sim. Então faz diferença nesse sentido. Mas eu acho que dá Flamengo. Também. Ainda que se passar o Atlético Paranaense, não vai ser nenhuma surpresa. Sim. Até porque tá meio que empate, eu acho, se eu não me engano. Porque das últimas, sei lá. Das últimos confrontos, sim. Foi 2 pro Flamengo, 2 pro. Acho que foi alguma coisa assim. Mas enfim, então dito isso, as nossas semifinais ficariam América ou Corinthians. E o Atlético decide na arena que o Flamengo tem dificuldade, mesmo lá da época do Jesus, tá dificuldade enorme De jogar na arena. Histórico. Exato. Todo mundo tem, né? Historicamente é muito difícil jogar na Arena da Baixada, Então, depois que eles trocaram para grama sintética ficou mais difícil ainda.
Tem que Então, fazer um belo resultado tem aí que no fazer, Maracanã. o Flamengo tem que fazer um 3-0 no Maracanã para ir para a arena mais tranquilo. É. É isso aí. Mas, segundo, então, nossas apostas aqui, uma das semifinais vai ser América Mineiro ou Corinthians, porque a gente não concordou, e Foi a Palmeiras. única que a gente, foi a única que a gente não, que eu achei que o Corinthians achou a América, né? Mas pode ser que a gente tenha um clássico paulista aí na semifinal, e a outra seria, de acordo com os nossos achismos aqui, Grêmio e Flamengo. Então, imagina, se a gente chegar aí numa semifinal de Copa do Brasil tendo Palmeiras e Corinthians de um lado, Grêmio e Flamengo do outro, porra. Que Copa do Brasil, hein? E Copa do Brasil, são os 4 maiores campeões. É. Literal, são os Só o 4 maiores Cruzeiro. campeões. Podia estar o Cruzeiro no lugar da América Mineiro. São 4, exatamente, são 4 dos 5 maiores campeões. Né? Você tem o Palmeiras com 5 e depois o Grêmio, o Flamengo e o Corinthians com 4. Talvez, né? Se a gente acertar, se eu acertar tudo, né? Porque só difere aí do Corinthians e América, vamos ter talvez aí uma das melhores Copas do Brasil dos últimos tempos. Né? Eu não me lembro a última. lembre. Se isso se confirmar e a gente tiver Corinthians e Palmeiras de um lado, Grêmio e Flamengo do outro, eu não me lembro a última vez que a gente teve semifinais com 4 times grandes. Sem ter pelo menos um intruso ali. Ali, né? Um intrusão, Eu também não. Mas vamos ver. Os primeiros jogos, já não me lembro mais quando são, mas são daqui a 2 semanas. E é isso. Fica aí nossas previsões em relação à Copa do Brasil. Mas o importante é que a gente quer escutar de vocês o que vocês acham. Quem vocês acham que passam, quais são os placares, quem é o favorito, vocês concordam com a gente, vocês discordam da gente. Deixa aí nos comentários, não esquece de se inscrever, assina o canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa like no vídeo, segue a gente também no Instagram, a gente também no TikTok, a gente está em todos os lados. Procura lá, só procurar Pistola United que você vai achar a gente. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Eu sou o Guzmão, ele é o Gabriel, nós somos o Pistola United. Nos vemos no próximo vídeo e ou live. Boa semana, bom futebol para todo mundo e tchau!